Fala galera, tudo certo? Desde já nesse vídeo peço perdão pela minha voz, estou gripado, nariz entupido, mas vamos lá, vamos falar de Vasco da Gama, que ontem perdeu do Volta Redonda 2-1 em Cariacica, Campeonato Carioca. Acho que temos algumas coisas para pontuar, mas primeiramente queria dizer que a gente precisa ter paciência, entender o momento do clube. O Vasco teve que vender seu futebol para sobreviver, né? A verdade é essa. Então, um time novo, um time em formação, estamos no início da temporada, temos que relevar algumas coisas. Mas isso não significa que a gente não tenha que cobrar. Óbvio, claro que tem. Estamos falando de Vasco da Gama, né? A gente vai falar aqui um pouquinho do jogo de ontem, especificamente do coletivo do Vasco, né, que inexistiu ontem. Partida muito ruim. Temos algumas coisas para falar. O Barbieri, velho. O Barbieri já está sofrendo algumas críticas. Acho que é cedo para análises como fora Barbieri, tem que trocar o comando, não serve. Muito cedo. Isso só atrapalha, na verdade. Mas o Barbieri já no Bragantino já sofria, né, com defesas vulneráveis. Na primeira temporada o ataque superou isso, né? Era uma equipe que marcava muitos gols, sofria muitos gols e acabou que deu certo, né? Na primeira temporada o Barbieri levou o time inclusive à Libertadores. E acho que esse dilema talvez se repita no Vasco, essa questão de ser um time que faça gols, mas que sofre muito lá atrás, muito vulnerável. Ontem não existiu a parte de fazer os gols, né? O Vasco, zero criatividade, não criou nada, não tinha jogadas ensaiadas, cruzamentos, pessoal errando tudo, velho. Eu não lembro do Vasco bater um escanteio bom no jogo de ontem. Mas o principal ponto da partida de ontem, na minha opinião, foi o fato do Vasco chegar lá no ataque aos trancos e barrancos, né? Sem nada armado, sem nada pensado. Chegar lá no ataque e não matar suas jogadas. Nem que chutasse de fora da área para fora, mas tinha que encerrar as jogadas. O Juninho Pernambucano, inclusive, falou disso na transmissão, né? E aí o Volta Redonda contra-ataque, e aí méritos totais da equipe do Voltaço, pegava um Vasco totalmente desorganizado, correndo para trás, e foi aí que se construiu a vitória do Volta Redonda e saiu os 2 gols do Voltaço. O outro ponto importante na partida de ontem, meio de campo do Vasco, inexistiu, nulo. Acho que o Jair, a gente tem que dar um crédito, fez uma partida ruim, mas ainda assim, com a bola no pé, a gente vê que ele é diferente, né? Quebrando linhas, avançando na hora certa, lançamentos, passes, é um cara que vai jogar, né? Vai ser titular, vai ser importante, mas precisa reforçar essa posição, precisa reforçar o time inteiro, na verdade, né? Ainda precisamos talvez de uns 10 reforços para fazer esse time competir e não sofrer tanto na temporada. E aí o Zé Gabriel, cara, com todo respeito ao atleta, talvez seja melhor até para ele uma saída do Vasco. Não cabe, tá desgastado, a torcida ontem já vaiou ele. O Alex, apesar de ter uns de 10 a 15 minutos bons ali, depois caiu e foi o Alex Teixeira do ano passado, infelizmente, um cara que a gente depositava tanta confiança e expectativa, né? Não consegue achar seu lugar no campo, e aí a gente sente falta do vetera, né? Do velho Nenê. Acho que explica muita coisa, né? Então o meio de campo nulo foi crucial para o Vasco não conseguir construir suas jogadas. Era um meio de campo também que não mordia, e aí eu falo sempre do primeiro volante, né? Hoje em dia, no futebol atual, eu não sei se dá para abdicar do primeiro volante, né? Do cara que morde. E óbvio, o cara tem que ter qualidade para sair jogando. Todos os times fortes no mundo aí afora tem esse primeiro volante. O Vasco tinha o Yuri Pitbull, mas era um cara que protegia bem a zaga, mordia, desarmes, mas que tinha certa dificuldade para sair jogando. Então, para uma Série A, para um nível A de futebol brasileiro, talvez não sirva. Seria um cara importante para reserva e tal, mas enfim, não é esse o assunto. Só quis dizer mesmo que o meio de campo do Vasco inexistiu ontem, completamente nulo, e foi crucial para a derrota. E outro fato importantíssimo do jogo e que me preocupa muito é o fato do zagueiro Léo
ser o maior construtor da equipe do Vasco, né? Se o Vasco construiu algo na partida de ontem, partiu dos pés do zagueiro Léo. Acho que ele fez uma boa partida, alguns posicionamentos errados, falando defensivamente, mas fez uma boa partida. Talvez ele do lado do Gabriel Peck, são os caras que a gente dá para elogiar ontem, né? E aí, cara, com todo respeito, Vinícius, Miranda ainda serem primeiras opções para o Vasco é complicado. Zé Gabriel, aí vemos Edmar no banco, então aí mostra muita coisa, né? E preocupa a gente. Como eu disse, a urgência para reforços, não só para o time titular, mas para o banco também, é primordial. Tem que acontecer. Se não acontecer, vamos sofrer muito na temporada. Falar de alguns outros jogadores que eu anotei aqui. O Figueiredo fez um primeiro tempo ruim, inclusive nos cruzamentos, cara, não acertou uma, Figueira. Faltou caprichar um pouquinho. Não lembro do Vasco acertar um cruzamento, escanteio, falta, qualquer coisa. O Figueiredo, eu não gosto da ideia do Figueira de volante, mas ontem tenho que confessar que ele cresceu de produtividade quando ele voltou para volante no segundo tempo. Personalidade, ainda continuou errando, mas tentando, ele deu uma encorpada para o meio de campo do Vasco. O Vasco melhorou um pouquinho nesse setor com o Figueira de volante. O Gabriel Peck, cara. O Gabriel Peck fez mais uma boa partida. O Peck sempre inicia muito bem os cariocas, né? 4 temporadas já é bizarro que ele sempre vá bem no Carioca. A gente fica na torcida para que ele consiga manter o ritmo a temporada toda, né? Ontem fez um belo jogo, corre muito, cara, tem muito preparo físico, ajuda na marcação, e o Peck sempre, os momentos que ele vai bem, é cortando para o meio. E eu tava pensando comigo aqui, por que não testar o Gabriel Peck infiltrado no meio? Acho que vale o teste, só para vermos e analisarmos mesmo. O Orediano deve jogar na posição dele, né, na ponta direita, então por que não testar o Peck no meio de campo, né, mais centralizado? Ele chuta bem de fora da área, fez um golaço ontem, então acho que vale esse teste, realmente vale esse teste, era uma coisa que eu gostaria de ver. O Pedro Raul, cara, a gente não pode ser injusto com o cara também, né? Já tá sofrendo críticas. O Pedro Raul fez um bom jogo, ótimo jogo contra a Portuguesa, fazendo pivô. Ontem distribuiu, como é que eu posso falar? O Pedro Raul recebeu poucas chances, né? Então fica até difícil cobrar do cara. Ele voltava um pouquinho mais, raramente errava passes. Então, não acho que teve gente que jogou pior que o Pedro Raul. E aí vem o pênalti, uma pena, né? Ele tá buscando tanto esse primeiro gol, seria importantíssimo para ele fazer o gol de empate. E se bobear, o Vasco até virava o jogo, né? Que o Volta Redonda claramente cansou. É uma pena, então, o pênalti não ter saído o gol, bateu mal pra caramba, né? Tudo que o goleiro quer é esse tipo de cobrança, meia altura, nem no canto, nem centralizado. Foi fácil, era só acertar o canto, né? Então bateu mal o pênalti, é uma pena, mas calma com o Pedro Raul, acho que vai ser um cara importantíssimo, acho que vai ser titular e vai fazer a maioria dos gols pro Vasco. Vamos manter um pouquinho de calma com o Pedro Raul, ele merece esse créditozinho, né? Outras coisas para falar, importante já no Carioca, a gente tá vendo essas coisas alarmantes, né? É importante que seja no Carioca, para não chegar no Brasileiro iludido e achar que o time tá bom. Então, que bom que foi contra o Volta Redonda ontem, serviu para mostrar para o Paulo Brax, para a diretoria do Vasco, para a 777, que precisa reforçar muito, que precisa de um grupo totalmente novo. Mostrou que alguns jogadores não têm condições de vestir a camisa do Vasco, então é o mercado. Parece que o Manu Capasso está vindo, né? Vai ser um cara importante para jogar com o Léo, de imposição física, é forte, jogo aéreo, é bom zagueiro, acho que vai jogar essa dupla assim. Precisamos de mais um zagueiro.
lateral direito, lateral esquerdo, não sei como que o Riquelme vai voltar. Gosto do Piton e do Pumita, mas uma temporada longa como a do futebol brasileiro, não sei se eles dão conta. Então realmente precisamos de reforço também nas laterais, meio de campo urgente. O camisa 10 que a torcida tanto fala, né? Eu não sei se temos camisas 10 jogando no futebol atual, né? O Pedrinho fala sempre nas suas transmissões. Não existe volante meio de campo. Existe o cara que está com a bola no setor centralizado, é um meio campo, e para defender é um volante. Então o cara é box to box, velho. Essa gíria atual aí, box to box, né? O cara tem que saber avançar, tem que saber construir e tem que saber defender também. Então essa urgência que a torcida fala do camisa 10 para criar e tal, eu não acho que é muito por aí, não. Acho que o cara tem que ter gás para avançar, para criar e para marcar também. O futebol brasileiro está muito forte, os times cada vez melhores, pelotão da frente. Dá até arrepios de pensar esse atual time do Vasco jogando contra esses times. Então, como eu disse, urgente os reforços, é primordial nesse momento que essa equipe se construa através disso, mas vamos ter paciência, início de temporada, um novo trabalho, um novo treinador, e se Deus quiser vai ser uma temporada boa, que a gente não leve tantos sustos, né? Rapaziada, é isso, até mais.